Sabem aquele ditado do nunca julgue um livro pela capa? É exatamente isso. Oi pessoas, então, mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha, mais ou menos, na verdade eu vou comentar sobre o que eu achei da minha leitura de Enquanto Eu Não Te Encontro, tá? Esse livro foi lançado agora em julho pela Seguinte e até então ele tá muito hypado, as pessoas estão comentando muito sobre esse livro, a nota dele no Scoob é bem alta, a maioria das pessoas deu 5 estrelas. E eu vou comentar qual foi a minha experiência com esse livro. Mas antes disso, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like que me ajuda bastante, de me seguir em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição e principalmente no TikTok, porque eu produzo uns conteúdos literários bem legais pra lá. Vamos ao vídeo. Uma pequena introdução pra vocês, tá? Enquanto Não Te Encontro é um romance LGBTQIAP+, ou seja, ele vai contar a história do Lucas e do Pierre. Eles acabam se conhecendo na inauguração de uma boate chamada Titanic. É um livro nacional, ele tem bastante representatividade e muitos acontecimentos, né? Eu demorei um pouquinho para entender o porquê que o nome do livro é Enquanto Eu Não Te Encontro, enquanto eu li a história, e nem tenho certeza se eu entendi direito, mas se for o que eu deduzi, então eu entendi. Esse livro, ele foi muito fluido pra mim. Foi uma leitura super rapidinha de ler. Ele me tirou da ressaca, mais ou menos, que eu tava. Entre aspas, ressaca que eu estava. E, assim, as cenas são muito fáceis de entender. A escrita do autor é muito fácil de entender. E traz bem essa cultura pop atual, né? Embora o livro se passe entre 2015 e 2016, ou 2014 e 2015, alguma coisa assim. Mas traz essas referências que são muito atuais, e se você tá habituado com o mundo do pop, você vai entender bastante delas. Vou admitir pra vocês uma coisa, eu deixei muita coisa passar. Eu peguei algumas, mas muita coisa eu deixei passar, porque eu sou meio perdida nessas coisas. Eu sei umas coisas lá que outra, e outras eu fico tipo, o que isso aqui quer dizer? Mas, falando já em referências, já vou começar falando mal, então, né? O livro tem muita referência, tipo, muita referência. Chegava a ter 4 por página. E eu acho isso demais. Eu realmente gosto de ler um livro que tem referências a coisas que eu conheço, coisas que eu gosto. Então eu me identifico com o que o personagem tá dizendo. E eu acho isso incrível. E em alguns aspectos do livro eu me identifiquei com o Lucas e outros eu me identifiquei com o Pierre. Mas essa questão das referências foi algo que me irritou, porque isso acabou deixando o livro muito raso. Como se o foco do livro fosse apenas fazer referências. Tipo, tem uma referência específica que pra mim foi muito bem utilizada no contexto, que é falando sobre o Wide Awake da Katy Perry. E pra mim essa referência à música, né, que já não é nem referência, ele fala realmente da música, foi muito, muito bem utilizada no contexto do livro. Tipo, muito mesmo. Só que tem outras coisas que estão só soltas ali, como se fossem referências apenas para agradar vários públicos diferentes. Não dizendo que foi isso, mas eu senti como se fosse isso. Eu senti que eram referências desnecessárias, que não precisavam estar ali, que não agregaram nada na história e que só estavam ali para encher linguiça. Eu senti isso com quase todos, pra ser bem sincera assim. E isso me incomoda um pouquinho, tá? Como eu disse, eu gosto quando tem referências, mas eu acho que se não tem muito a ver com o livro, perde toda a graça de a referência estar ali. Mas fora isso, tem assim mais coisas que eu achei negativa, mas ainda assim é um livro que ele é super rapidinho de ler, porque ele é muito pequeno, ele é caro, mas ele é pequeno. Inclusive, tá, eu fiz muitas marcações no livro. Ele é um livro que tem várias coisas pra você ler e levar pra sua vida, assim, mas tem outras coisas que realmente, sabe? Tem várias marcações, muitas coisas que aqui eu quero reler e que eu quero, sabe, pensar mais sobre isso, porque realmente são pontos de vista muito interessantes. Mas, o que que acontece? Além do negócio das referências que tornou os diálogos vazios, eu senti também que a história é meio vazia, tipo, como se faltasse uma parte dela. A história ela se passa ali, né, a vida atual do Lucas, daí conhece o Pierre, e assim vai indo, porque a história é sobre eles. Só que em um momento da história, quem leu vai me entender, mas enfim, fica faltando alguma coisa. O Lucas passa por um processo na vida dele em que ele muda algumas coisas que ele pensava, tanto em relação a ele quanto em relação à vida, enfim, e isso não é mostrado no livro. Isso me irritou muito, porque parece que ele tava sentado na cama dele falando, tipo, putz, né, isso aqui
tem que mudar. Aí ele fez assim, olha só, mudou, não é mesmo? Eu senti isso, eu senti que faltou mostrar um pouco mais desse processo de como o Lucas estava com esses pensamentos todos, porque ele passa por uma situação ali que realmente esses pensamentos incomodam muito ele, mas, e tipo, é mostrado isso, mas depois do nada ele já tá tudo resolvido, sabe? Ele resolveu tudo, mudou o pensamento e tá seguindo a vida dele. E realmente ficou um ponto, uma coisa vazio ali, sabe? Faltou pra mim. E não funcionou muito. Então, assim, junta isso com os diálogos que eu tava achando muito vazios. Não, sabe? Foi uma história que eu dei 3 estrelas. Eu tava muito animada pra ler porque eu vi todo mundo dando 5 estrelas pra esse livro. E eu entendo, porque é uma história fofa e realmente tem muitos pontos de vista que a gente tem que pensar, né? Como eu disse, eu marquei muita coisa que eu quero pensar sobre, mas ainda assim é uma história que falta muita coisa. Eu não posso julgar, dizer que não pode ser uma história 5 estrelas pra você. Pode muito bem ser uma história 5 estrelas pra você, mas pra mim não foi. Eu senti que faltou coisa. Embora eu tenha gostado muito da leitura, que eu tenha dado várias risadas, que eu tenha me divertido bastante, é uma história que faltou muita coisa e isso que faltou me incomodou. Então, além das referências que me incomodaram, tipo, muito. Quando eu passava de uma por página, eu já tava surtando, já, porque eu falava, meu Deus, só chega. Então, assim, foi um livro que não foi 5 estrelas pra mim, mas fora isso, é uma história muito boa mesmo, tá? Ela é uma história fofinha, ela é uma história que te dá coisa pra pensar, e eu acho que o autor poderia ter desenvolvido mais certas coisas no livro, ter colocado um pouquinho menos de referências, e, enfim. O intuito desse vídeo não é tacar hate no trabalho do autor, eu tô fazendo mais isso pra comentar o meu ponto de vista em relação a um livro que foi hypado, que eu vi muita gente falando muito bem como se o livro fosse perfeito, e eu não enxerguei ele perfeito dessa maneira, e também pra caso o autor veja esse vídeo, né, vai que ficar uma dica construtiva pro trabalho dele, talvez. O próximo livro que ele escreva, ele desenvolver um pouquinho mais certas coisas que são muito interessantes. Eu acho, pelo menos, muito interessante ver todo o processo de desenvolvimento do personagem. E o autor, ele mostra muito pouco. Foi isso que eu senti. Essa parte vazia foi que o autor mostra realmente muito pouco. Então, eu acho muito interessante mostrar todo o desenvolvimento, todas as dores, porque hoje em dia, as pessoas da minha idade e mais novas são muito imediatistas. Então a gente enxerga o mundo como se as coisas, tipo, não acontecerem num estalo de dedos, logo a gente não, sabe, não adianta o esforço, porque a gente fez assim e não aconteceu. Então eu sinto falta de ver livros que mostram todo o processo em que a pessoa tá aqui, daí ela quer mudar isso, e ela passa por toda a dificuldade de mudar isso até chegar onde ela quer chegar. Eu acho que falta muito isso nos livros, e justamente pra mudar esse ponto de vista que a gente tem de que as coisas têm que acontecer no instalar de dedos, sabe? Mas eu ainda recomendo a leitura, principalmente se você quiser sair de uma ressaca. Esse livro aqui é perfeito porque ele é curtinho, diálogos, sabe, que vão fluindo bastante, porque... né? Mas é isso, esse é o meu ponto de vista em relação a Enquanto Eu Não Te Encontro. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não queiram tacar pedra em mim, porque eu, tipo... vi acho que 3 resenhas de pessoas falando que não gostaram desse livro, de resto todo mundo é 5 estrelas, eu fiquei desesperada falando, meu Deus do céu, talvez eu seja estranha. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece daquele like, me ajuda bastante, me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição, e de se inscrever no canal. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo, e é isso.